podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Porque uma pessoa, ela tem várias camadas, né? Você é de uma forma com a sua mãe, com seu pai, e você é de outra forma com seus amigos. Então, a mesma coisa se repete em rede social. Você fala de uma forma no Twitter, você fala de outra forma no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Reddit. E aí, por diante, você vai se adaptando à sua comunidade. Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou a Ana Marques. Cada lugar que a gente frequenta tem uma dinâmica própria. Nas redes sociais, isso não é diferente. A gente não age do mesmo jeito em todas elas, mas adaptamos o nosso comportamento a cada uma. No episódio de hoje, a gente conversa com o estrategista de comunicação, Mark Tawil, e tenta entender como as nossas ações se adequam a cada rede sem que a gente perceba. Aguenta aí, que a gente já começa. Você já deve ter ouvido a gente falando aqui no Tecnocast sobre redes neutras, e é o tipo de rede que pode ser compartilhada por vários provedores e operadoras. E quem é pioneira desse modelo aqui no Brasil é a Vital. Isso aí, a Vital já soma cerca de 400 mil quilômetros de fibra ótica espalhados por todo o país. É uma rede neutra de verdade, que atende grandes operadoras e pequenos provedores regionais. As redes neutras são essenciais para um futuro verdadeiramente conectado, com um serviço mais sólido e maior concorrência no setor de banda larga. E na Vital, esse futuro já é presente. Então acesse o site vtal.com.br e saiba mais sobre os serviços da Vital, a maior rede neutra do Brasil. Se você usa internet em 2022, é muito provável que seja usuário de pelo menos uma rede social. Uma pesquisa do Statista mostra que, em 2020, 3,6 bilhões de pessoas utilizavam alguma rede social no mundo todo. E a previsão é de que, até 2025, este número chegue a 4,41 bilhões de pessoas. A gente comenta com frequência sobre empresas como a Meta, que tem sozinha quase 3 bilhões de pessoas espalhadas pelo Facebook e Instagram, fora o Twitter e YouTube, para ficar aí outros exemplos de redes sociais famosas também. Então as redes sociais hoje em dia são uma parte quase que indissociável da internet como conhecemos, diferente de outros tempos onde a gente curtia navegar por blogs e ver gifs piscantes. Hoje em dia não dá para imaginar utilizar a internet, o seu celular, sem estar conectado com alguma rede social. E esse fenômeno das redes sociais tem 25 anos, né? Porque o primeiro site que a gente considera uma rede social surgiu em maio de 97. Chamava Six Degrees, imagino que tenha a ver ali com 6 graus, a teoria ali das conexões. E esse site já tinha alguns recursos básicos de rede social, com perfis pessoais, lista de amigos, e aí outras redes sociais foram surgindo ao longo dos anos, principalmente naquele começo ali da década de 2000. Tivemos o Friendster em 2002, MySpace em 2003, até que durou um bom tempo, fez um relativo sucesso. O LinkedIn surgiu em 2003 também. Então, faz bastante tempo, né? Anterior até ao Orkut, que surgiu só em 2004, que é a rede social que acho que muita gente lembra, a galera com mais de 20 anos lembra, usou o Orkut e tudo mais. Só foi surgir em 2004, fez sucesso em poucos locais, né? Brasil, um pouco de Índia, mas tem esses 18 anos aí que o Orkut surgiu e a gente foi usar aí ao longo do começo da década de 2000 até lá para 2010, quando tivemos a ascensão do Facebook, que na verdade surgiu em 2004, mas ele demorou um pouco para pegar fora dos Estados Unidos principalmente, né? Até porque tinha outra proposta. Tivemos também Reddit em 2005, Twitter em 2006, Instagram em 2010 e entre as mais recentes redes que fizeram sucesso tem o TikTok, que apareceu lá em 2016. A gente fez até um Tecnocast, o Tecnocast 225, para falar dos hits e best-sellers do TikTok. Ao longo desses 25 anos, né, acho que a ideia principal ali, né, você ter um perfil, você ter uma lista de amigos, ter conexões, foram
sendo incorporadas pelas redes sociais que foram surgindo nos anos seguintes, mas foram expandindo novos recursos, foram colocando novos formatos, né? Hoje, todo mundo sabe o que é um story, tem em todos os lugares possíveis, né? A gente zoava quando o Snapchat começou a colocar ali, daí começaram a copiar e hoje você tem story até no LinkedIn, sei lá, né? É um formato novo que acabou sendo muito difundido ali, assim como esses vídeos super curtos, né? Hoje não são tão curtos, né? Porque o TikTok permite vídeos de até 10 minutos, mas vídeos de alguns segundos que não eram tão comuns e hoje é a coisa mais normal. Mas vocês estão usando redes sociais ativamente? Eu confesso que eu dei uma cansada de algumas delas, principalmente Twitter, porque é sempre alguém reclamando da vida ou discutindo coisa que não faz sentido e ninguém chega nenhuma conclusão, mas eu acabo usando porque trabalho, então acabo sendo obrigado a isso. Não temos escolha, né, Paulo Riga? Infelizmente, é a vida. Eu também, eu tenho usado mais como espectadora do que como criadora, né? Tô sempre acompanhando, mas eu me sinto drenada no final do dia, eu não consigo, eu acompanho tanto, né, pro trabalho, que a gente chega no final do dia e fica, cara, ainda tem que postar alguma coisa aqui, é difícil, né, pra quem trabalha com isso é complicado, mas o Twitter é a rede que eu mais estou ativa atualmente, acho que exatamente pelo motivo contrário do Riga, porque eu cansei das outras, eu cansei de muita postagem que eu achava que, sei lá, não fazia sentido no momento de pandemia, enfim, o Instagram, inclusive, super cheio de coisas que você vê, cara, não parece ser verdade, sabe? E o Twitter eu acho uma rede social mais real, né? Então, acabo me sentindo melhor lá. Parece que é aquela coisa do você ver uma pessoa que tá na mesma vibe que você e você vibra junto. Então, acho que no Twitter eu tava mais assim durante esses anos de pandemia. Cara, pra mim o Instagram, ele me passa essa bad vibe da perfeição. Por isso que, nossa, faz muito tempo que eu não posto nada no Instagram. Quando eu posto é só pra divulgar alguma coisinha assim. Ou foto da minha gata, né? Porque aí ela é perfeita, desculpa, não tenho o que fazer. E no Twitter eu cheguei num ponto que percebi que tava me fazendo mal. Então, até uma breve confissão aqui. Nas últimas 2 semanas, 3 semanas, não sei exatamente, eu comecei a configurar aqueles limites de uso de redes sociais no iOS e eu criei um limite para usar no máximo 25 minutos por dia qualquer rede social. Então é um grupo, qualquer app conta nesse grupo. Nossa, não dá nem pra brincar com 20 minutos. Não dá nem pra começar a olhar as notícias. É lógico que assim, eu tenho a senha, então se eu quiser eu posso destravar e ver mais. Só que isso cai um pouco naquela teoria que eu citei num Tecnocast passado, não lembro qual episódio que foi, de você dificultar coisas que você quer eliminar e você facilitar coisas que você quer criar hábito. Então, só de ter essa coisa que fica travando e eu tenho que digitar a senha, eu já percebo que tem horas que eu falo assim, deixa, vai, não vou abrir agora não. Tipo, puta, não entrei o dia inteiro, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo, mas já tá travado. Porque, sei lá, antes de dormir no dia anterior eu usei e travou antes de dormir. Eu, deixa pra lá, depois eu vejo e acabo não abrindo. Porque justamente isso, eu percebi que tinha dias, pela questão do isolamento ainda não tô num ritmo normal de sair de casa, de ver pessoas. Às vezes eu, sem saber, estava buscando as relações sociais rolando a timeline. E é um buraco que não se preenche rolando timeline. E aí o que eu via no Twitter era só treta, era só discussão, era só ódio e política. E cara, eu falei, nossa, isso não tá me fazendo bem. E é isso, tomei essa decisão radical e não estou mais abrindo as redes sociais. Olha, ultimamente eu tenho usado bastante o Reddit. Né? Então, me inscrevi em alguns subreddits ali de tópicos que eu gosto, sei lá, Fórmula 1, corrida de rua, investimentos e até subreddits mais específicos de cidades, né? Eu tenho de São Paulo, tenho do Brasil, enfim. Mas enquanto vocês estavam falando, né, desse negócio meio tóxico às vezes do Twitter, eu tava refletindo sobre por que será que isso acontece no Twitter e no Reddit eu ainda não estou vendo, né? Pelo menos até o momento, as discussões que eu acompanho ali, eu não costumo publicar, mas eu leio bastante coisa que acontece lá. As discussões que acontecem no Reddit, elas são muito mais descompromissadas, e talvez isso aconteça porque no Twitter
você tem muito ali a questão de quem está falando. E você menciona a pessoa, aí tem algum famosinho que tem uma opinião mais polêmica, e aí esse tweet, essa opinião acaba viralizando, e as pessoas têm que dar uma opinião sobre essa opinião, porque Deus me livre, né? Todo mundo precisa ter uma opinião sobre tudo. E eu acho que no Reddit fica muito mais centrado na discussão em si, no assunto em si, até porque, basicamente, todo mundo é anônimo lá, né? Porque você pode escolher qualquer nome de usuário que você quiser. Nem é incentivado essa questão de usar o seu próprio nome. E você nem tem seu avatar. Então não faz sentido ficar... não tem essa questão muito da pessoa, né? Da personalidade. Então, talvez... espero que isso continue assim, tô gostando bastante. Talvez isso impacte positivamente nas discussões, sem essa parte muito de as pessoas quererem mostrar sempre, a todo momento, que elas estão certas em alguma coisa, sabe? Eu acho que esse ponto que você cita do Reddit é um aspecto interessante que muitas vezes a gente não percebe, que é como o nosso comportamento varia de cada rede. Às vezes é a mesma pessoa que está ali, mas ela se adapta ao modo de operar naquela rede. Isso a gente vê no mundo real também. Em diferentes grupos de amigos, as pessoas se comportam também de formas diferentes. E a gente vê nas redes sociais, mas aí já é uma escala muito maior. Então é como se cada uma tivesse esse conjunto de regras que não é definido no papel, mas todo mundo aprende que aquele é o jeito de agir, porque é o que aparece na nossa timeline o tempo todo. Então talvez no Reddit tenha mais esse espírito colaborativo de troca de informações e as pessoas foquem mais nisso. E inclusive a Ana publicou um especial recentemente no Tecnoblog falando justamente sobre essa questão, como a nossa personalidade se adapta para cada rede social. E Ana, como é que foi aí a investigação, as entrevistas que você fez, né? O que você descobriu a respeito disso? Pois é um assunto que me deixa pensativa, né? Porque assim como eu também sou usuária de rede social e estou sempre me adaptando para publicar de acordo com cada uma, eu vejo muita gente, né, principalmente influenciadores grandes, pessoas que são criadoras de conteúdo e que têm bastante repercussão, né, em alguma rede ou outra, e como eles postam, ou seus administradores, né, como postam em cada rede. E é muito interessante ver isso de acordo com o Big Brother, por exemplo, né, porque é um dos temas que mais move rede social hoje, assim, se você parar pra pensar e analisar. E tem muita questão do, primeiro, o número de seguidores. Se você parar pra olhar no Instagram, geralmente são milhões facilmente, né, 10 milhões facilmente, e pra chegar a 1 milhão no Twitter é muito mais difícil, porque é uma rede social menos usada e tudo mais. E também tem a questão do comportamento. Parece que no Twitter, quem segue porque gosta mesmo, porque tá engajado naquela discussão e quer dar opinião, tem aquela questão do quer falar sobre o assunto que tá em alta e tudo mais. No Instagram, eu vejo um comportamento diferente. As pessoas, elas estão ali, elas até curtem, o engajamento é um pouco, nem sempre é comentado, né? Às vezes é um engajamento meio velado, então as pessoas estão ali vendo seus stories, mas elas não estão necessariamente interagindo. O Instagram até lançou recentemente um recurso para curtir stories, né? Pra ver se as pessoas começam a reagir, porque tem muita essa reclamação, as pessoas estão aqui observando tudo que eu posto no stories, mas elas não estão interagindo. No Twitter é diferente, no Twitter elas comentam, elas retweetam, né? E aí, por que a gente muda tanto? Por que a gente percorre as redes sociais de forma diferente, sendo que a gente é a mesma pessoa? E aí eu parei pra investigar e eu fui falar com algumas pessoas especialistas no assunto, né? Eu falei com um psicólogo, eu falei com uma instrutora e professora especializada em marca pessoal e, enfim, redes sociais, né? E eu cheguei a algumas conclusões sobre isso, mas começando pelo começo, né? Eu descobri que, na verdade, não necessariamente a maioria das pessoas elas mudam de personalidade, né, em cada rede. Elas mudam de comportamento. E aí a gente tem umas definições um pouco diferentes que algumas pessoas confundem, né, e podem até pensar, fulano posta de um jeito em uma rede, posta de outro jeito na outra, é duas caras, é dupla personalidade. Mas não é bem assim. Porque personalidade, pelo conceito da psicologia, né, ele é um conjunto de diferenças individuais em padrões característicos de pensamento e comportamento. Então, a personalidade ela pode ser entendida como algo muito único, né? É algo que você desenvolve a partir de ações que você faz, de estímulos externos e, enfim, da sua criação. E aí tem todo um contexto. Mas ela é a que define o seu jeitinho de ser.
Basicamente é isso que você pode tirar do personalidade. E não necessariamente isso muda quando você muda o jeito que você posta, o jeito que você fala. O que você tá mudando, na verdade, é o seu comportamento. Então, o comportamento, diferente da personalidade, ele é mais intrínseco ao contexto no momento, né? Ele pode mudar de acordo com aquele momento específico, sem você mudar quem você é, sem você mudar o seu jeitinho. Então, uma pessoa extrovertida, ela pode estar numa festa em que ela não se sente confortável, então ela está ali mais reclusa, né? Não está muito sociável. Da mesma forma, ela pode chegar em outro lugar depois com amigos e, de repente, até se sentir mais confortável e falar e chegar em outras pessoas e ela vai conversando. O ambiente, ele dita muito, então, como você age, mas isso não significa que você mudou porque você agiu daquela forma. É isso que você tá dizendo, né? Tipo, a personalidade é uma coisa mais profunda, não é tão fácil de mudar? Exatamente. Não que não possa mudar, né? A gente tem até algumas doenças, né? Algumas síndromes, transtornos, né? Na psicologia, transtorno de dupla personalidade, compulsão, enfim, algumas coisas relacionadas à mudança de personalidade mesmo. Mas é algo muito mais profundo, né? Requer uma influência muito maior para que isso aconteça. Não vai ser só o uso de uma rede social sem nenhuma experiência minimamente traumatizante, né? Que vai mudar a sua personalidade. Só porque você, hoje baixou o TikTok, tá vendo todo mundo dançar, isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa extrovertida o suficiente pra chegar ali e sair dançando. Isso não acontece, não é o padrão acontecer. Mas, se você está exposto por muito tempo a um padrão desses, então se você tá imerso num meio onde todo mundo dança, né? Basicamente, usando esse exemplo do TikTok, em algum momento você pode chegar a ser essa pessoa que dança também, né? Às vezes dançando um pouco mais de forma tímida, mas isso pode mudar você se isso for exposto por mais tempo, né? E aí, eu conversei com o Bruno Munhoz Ribeiro, que é psicólogo clínico, e ele falou que as diferenças, né, de exposição, elas podem acontecer de acordo também com os recursos de cada rede, com as pessoas que estão lá. Então, uma mesma pessoa, ela pode mostrar, né, suas várias facetas em várias redes, só porque ela está mudando de comportamento. Isso não quer dizer que ela tem dupla personalidade, ou ela é duas caras, ou ela é falsa, nada do tipo. Porque uma pessoa, ela tem várias camadas, né? Você é de uma forma com a sua mãe, com seu pai, e você é de outra forma com seus amigos. Então, a mesma coisa se repete em rede social. Você fala de uma forma no Twitter, você fala de outra forma no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Reddit, e aí por diante. Você vai se adaptando à sua comunidade. Mas se você está muito tempo exposto, digamos que o Reddit seja a sua nova rede social preferida, você vai se comportar daquela forma ali, com o passar do tempo, e você vai adquirindo, né, alguns padrões de comportamento, e aquilo vai fazendo parte da sua personalidade. Você pode ir incorporando algumas características e trazendo pro mundo real também, tipo, porque muitas vezes a personalidade ali, sei lá, um alter ego que a pessoa cria, né, pro Twitter ou pro Instagram, às vezes o alter ego faz sucesso, dá certo, e aí isso acaba sendo, você acha que pode ser um fator também que altera a personalidade da pessoa, no sentido de, esse meu lado fez tanto sucesso que então a pessoa incorpora mais aquilo, saca? De sentir bem que as pessoas aprovaram aquele alter ego. E aí no mundo real a pessoa vira aquilo também, começa a falar mais daquele jeito? Eu acho que isso pode acontecer, mas eu acho que o alter ego é justamente para que isso não aconteça, porque é uma forma de você preservar quem você é. Se você cria um personagem, né, pra você, é igual os atores, né? Às vezes a gente fica surpreso que a gente conhece um ator e tal, ele é super popular, você pensa dele de uma forma porque ele sempre faz personagens de um jeito, sei lá, de repente é uma pessoa que sempre faz um personagem super extrovertido, simpático e maravilhoso. E aí você conhece aquela pessoa na vida pessoal e existe uma quebra de expectativa. Por que isso acontece? Porque a pessoa, ela criou um personagem para se adaptar mais facilmente àquela rede, para ela não ter que mudar o jeito dela, né? E aí é uma forma de é uma proteção que você pode usar. Então, é um mecanismo que você usa, você altera o seu comportamento, né, de acordo com o seu alter ego, para você não mexer em quem você é, para você preservar ali a sua personalidade, a sua individualidade. Muita gente tem essa questão, né, não gosta de expor muito a vida pessoal nas redes sociais, né? Então, o alter ego, ele funciona mais como um mecanismo de defesa ou até de popularização, porque tem gente que realmente
gente pensa, né? Eu não sou tão legal, mas e se eu tivesse um personagem aqui? Então, ele pode ser usado dessas duas formas. Mas a personalidade em si, ela pode acabar mudando com o tempo? Pode, se isso for uma coisa exposta por tanto tempo que você não sabe mais diferenciar, você não sabe mais quem é um, quem é outro, sabe? Aí é quando começa a incorporar, né? Fazer parte do seu DNA, aquela história que você viveu por tanto tempo. Mas aí é um processo muito maior. Isso geralmente acontece mais com traumas, né? Então, situações de abuso, situações em que a pessoa sofreu algum tipo de assédio, esse tipo de coisa pode mudar a personalidade da pessoa de uma forma mais, impactante, mais de uma hora para outra, né? Mas fora isso, não. Fora isso, é um processo muito demorado. Você teria que estar vivendo aquele alter ego por, sei lá, um tempão, anos, talvez uma década, para de repente você começar a ver uma personalidade ali intrínseca, né, daquele personagem em você, no seu dia a dia. É que eu fico com aquela impressão de que as pessoas utilizam, às vezes, a dinâmica do ambiente também como desculpa para colocar em público um lado dela que ela não poderia colocar, sei lá, no mundo real, né? Então, aquele lado mais rabugento, aquele lado mais narcisista. E a gente vê que, no final das contas, esse tipo de publicação, que acaba sendo mais tóxica também, ele ganha bastante visibilidade nas redes. O que me faz questionar até se existe alguma influência dos recursos das redes sociais, no sentido disso acabar impactando na personalidade das pessoas, acabar impactando no comportamento das pessoas. E aí a gente tem o ponto de vista tecnológico, a gente está sempre discutindo nos programas, nos posts também, tipo, a culpa é das pessoas, a culpa é do algoritmo, né? Fica essa dicotomia também, mas do ponto de vista dos especialistas, Ana, você descobriu alguma coisa de diferente? O que eles pensam sobre os recursos? Tem realmente algum componente assim lá? Então, tem influência de ambas as partes, né? A comunidade, ela tem muita influência, ela tem um peso ali, né? Então, como as pessoas se comportam, acaba gerando aquele efeito manada, as outras pessoas vão se comportando da mesma forma. Mas também tem a questão dos recursos, né? Que cada rede social oferece. Eu tava conversando com o Bruno, né? Que é o psicólogo, e ele falou que redes de estímulo visual, tipo o Instagram, elas tendem a fortalecer o desejo de aceitação e de aprovação, né? Então, através de foto, vídeo, tem toda aquela coisa da estética, é uma rede social voltada para a estética. Então, é normal que a gente veja alguns comportamentos até beirando o narcisismo ali, né? Porque a gente tá priorizando a parte estética e a maioria das pessoas tem o quê para mostrar? Tem si próprio, sabe? Tem a si próprio pra mostrar. Então, o Instagram, ele tem, com esses recursos, ele acaba valorizando mais essa parte. Enquanto outras redes que são só de texto, ou que são mais texto, né? Por mais que você possa postar uma foto no Twitter, por mais que você possa fazer spaces, né? Com áudio e tudo mais, o texto, ele tá ali como primário, né? Do Twitter, do Reddit. Então, essas redes que têm em sua base a escrita, elas acabam libertando pontos mais criativos que não dependem da imagem, né? Não dependem da imagem pessoal, não dependem de uma foto, enfim, elas estão muito mais no campo das ideias. Então, assim, não que as redes sociais de vídeo e foto, elas não sejam criativas, tá? E o TikTok para provar totalmente o contrário, que é uma rede para criativos, né? Pensada para criativos, que precisa dessa comunidade engajada e criativa. Mas o Twitter e o Reddit, eles têm aquela coisa baseada na escrita. E a escrita por si só, né, no processo histórico, ela permite uma reflexão maior, em tese, né, de quando você está falando alguma coisa e você escreve, você tem esse momento de ler aquilo que está escrito e você pode repensar. Por mais que muita gente não faça, por mais que exista recurso, né, no Twitter, por exemplo, você deseja ler antes de publicar, né, antes de retweetar, por mais que muita gente não faça, é uma rede que propicia esse momento de reflexão maior. O Instagram não, é uma coisa mais, né, vou postar aqui uma foto, estou comendo alguma coisa e vou postar. Não tem esse lado, né, que a escrita proporciona. Então, isso pode moldar também. Se a sua rede social favorita é o Instagram, de repente você está em contato com muito mais fatores que te envolvem em uma personalidade que é mais pro lado de exposição, né? Ou então, minimamente, de acompanhar uma exposição de alguém. Por mais que você não seja uma pessoa que poste tanto, mas você está ali sempre, né, perto daqueles criadores que estão sempre postando fotos e vídeos de exposição, de imagem pessoal, ou então de imagem de algum produto. Enfim, por aí vai. O Twitter não. Você
primeiro que para você se engajar lá, você precisa ter alguma opinião de alguma forma, você precisa emitir isso. É muito difícil você só, sei lá, colocar uma foto e vai dar certo. Isso é muito mais raro no Twitter, né? Então, existe essas diferenças, né? E aí isso vai moldando o comportamento das pessoas, assim como a comunidade também molda. Né? A comunidade ela é muito importante porque você precisa, quando você entra numa comunidade, numa rede social, seja ela digital ou não, você tem essa questão de seguir as regras, né? Seguir os padrões do que as pessoas estão fazendo para você também ser aceito ali, para você fazer parte, para criar esse vínculo, né? Essa coisa do pertencimento. Então, por um lado, você é moldado por essas pessoas, mas essas pessoas também, ao mesmo tempo, estão sendo moldadas pelos recursos que estão disponíveis ali, que são disponibilizados pelas plataformas, né, pelas empresas. Então, tudo tem influência, né, na personalidade, no comportamento, tudo de alguma forma vai fazer alguma diferença ali, porque a gente está falando de pessoas, e pessoas é isso aí, a gente é imerso, né, no meio que a gente vive, e não existe mais essa coisa do mundo real, mundo digital, né? A gente tá vivendo tudo isso ao mesmo tempo e cada vez mais, né? Então, esses recursos, eles têm muita influência, sim, sobre os nossos comportamentos e, se expostos por muito tempo, provavelmente sobre a nossa personalidade também. Bom, agora que a gente já tem um pouquinho dessa teoria, né, de como o comportamento das pessoas muda dependendo da rede social, a gente recebe aqui o Mark Tawil, que é estrategista de comunicação, instrutor no LinkedIn Learning, Top Voice e também TEDx Speaker. E aí, Mark, bem-vindo de novo ao Tecnocast. Super feliz, é uma honra para mim estar no Tecnocast, você sabe o quanto eu admiro o Tecnoblog e espero estar à altura das perguntas de vocês três hoje. Bom, acho que você deve usar todas as redes sociais, né, Mark? Então, assim, à altura você tá. Você só precisa estar presente nas redes e observar as diferentes nuances ali, como as pessoas se comportam. Então, eu queria já abrir a nossa conversa perguntando do seu ponto de vista. Quais redes sociais você mais usa hoje e o que você enxerga de diferente nas dinâmicas em cada uma delas? Super interessante. Eu tenho usado um pouco de tudo, tenho sido bem sucedido em algumas e um fiasco completo em outras. E eu vou explicar. Eu acho que cada rede ela vai se adaptando a gente e não só a gente se adaptar à rede. Porque se adaptar à rede é relativamente fácil. Você entra no Twitter, você coloca uma hashtag e você escreve curto. Você entra no TikTok, você tenta se adaptar um pouco ali ao mood, à questão geracional. Você vai no LinkedIn, você escreve no LinkedIn ou você traz um pouco da tua visão business. Mas não necessariamente as redes se adaptam a você. Eu acho que a gente é mais escolhido pela rede do que a gente escolhe. Então, eu escolhi estar no YouTube, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok e eu tenho um canal no Telegram, um canal verificado, inclusive. Embora eu tenha uma verificação na maioria delas, menos no YouTube e no TikTok, eu vou muito bem no LinkedIn. Então, eu acho que o público do LinkedIn conectou mais com aquilo que eu tenho a dizer. Talvez o meu perfil fale mais à turma do LinkedIn. No Twitter eu estou muito mais como observador. Embora eu poste um pouco, eu estou muito mais ali para eu poder pegar em primeira mão aquilo que as pessoas dizem, entender um pouco o calor das coisas e até levar esse calor para outras redes. Meu TikTok é um fiasco, que ninguém nos ouça. Então eu tenho tipo 200 seguidores. Mas eu também optei para não ir para o caminho da dança, para o caminho talvez daquelas viralizações de humor, porque eu não acho que é muito minha cara e não me ajuda. O YouTube eu também tentei flertar um pouco mais, é mais difícil, mas eu continuo bem focado em apostar nessa rede, porque eu acho que vídeo é o futuro. O que eu tenho sentido de mudança, já falar bastante aqui no Tecnocast, mas eu sinto, Mobilon, uma mudança geracional. E com essa mudança geracional, e aí a gente vai falar disso melhor depois, vem, claro, uma mudança de posicionamento dentro das redes sociais, uma mudança de bandeiras que as pessoas impunham nas redes sociais, uma bandeira que
prega mais a inclusão, a diversidade, que está menos tolerante à gritaria e à fake news, embora elas existam, e que está mais preocupada em deixar uma marca do que necessariamente ficar lacrando por aí. E eu tenho sentido isso acontecer em outros patamares. Quando eu falo de LinkedIn, por exemplo, a gente tem que lembrar que a geração Z, ou seja, 20 anos de idade para cá, de 2000 para cá, ela não estava presente 5 anos atrás. Ela tinha 15 anos de idade, nem estava no mercado de trabalho. Então, o que esses novos Next Gen têm trazido? Inclusão, sustentabilidade, toda a questão nova do RH, uma escuta mais ativa e mais presente e, acima de tudo, uma preocupação com a saúde mental. Mas você não acha, Mark, que você falou que a rede não se adapta às pessoas? Não sei se eu entendi muito bem a lógica, mas o que eu vejo é mais ou menos pelo caminho de as pessoas se juntam a uma dinâmica que existe ali e aquela dinâmica tende a ser reforçada. Tem até uma teoria de um comentador aqui, o Zishan Alin, não sei se estou falando o nome dele corretamente, mas uma thread que o produtor Josué trouxe aqui pra gente de exemplo, onde ele fala que parece impossível engajar em debates honestos online, porque existe um fenômeno que ele tá chamando de desinterpretação. É aquela coisa de que antigamente você tinha a famosa falácia do espantalho, né? Alguém argumenta qualquer coisa, você vai lá, distorce o argumento e ataca a distorção como se fosse o que a pessoa disse. Isso por muito tempo foi regra no Twitter, aliás, até hoje, só que o que ele está argumentando é que hoje em dia isso é o normal na rede social, então já virou a dinâmica dominante, de forma que muita gente já não está mais participando dos debates, ou já não está mais postando nada no Twitter, porque sabe que se você falar qualquer coisa, alguém vai dar um jeito de inverter o que você disse, tipo, puta, meu chocolate estava gostoso. Ah, mas então quer dizer que você odeia bolinho? Já virou um comportamento automático, né? As pessoas fazem isso, sei lá, para se sentirem inteligentes, talvez, não sei exatamente a explicação aí. Olha, eu acho que para se sentirem inteligentes ou menos burras, e acima de tudo, para ter o ego inflado para dizer eu venci essa discussão. Quando você tem uma comunicação assertiva, ou seja, uma comunicação de ganha-ganha, de muitos protagonistas no mesmo palco, que é o que a gente está conversando aqui, você tem algo chamado honestidade intelectual. Se o teu argumento, Mobilon, da Ana, Josué e Riga, for melhor que o meu, os argumentos de vocês, na hora eu vou dizer, olha, acho que vocês têm razão, vou dar um passo para trás. Mas as pessoas que sofrem de elefantíase do ego, principalmente as pessoas mal intencionadas, e tem muitas... Elefantíase do ego, essa é nova para mim. Pois é. Elas têm isso, né? O ego que sofre de elefantíase. Elas não conseguem dar um passo para trás e dizer, seu argumento é melhor. Então elas vão te convencer que o azul é vermelho. Elas vão te convencer que o vermelho é azul. E elas vão encontrar um recorte naquilo e vão focar para de verdade. Essa é quase como Bin Laden, quando ele explodiu as Torres Gêmeas, na cabeça dele ele estava fazendo certo. É uma convicção tão cega e às vezes com uma fé, a gente vê isso acontecer aqui no governo Bolsonaro, aos borbotões, aconteceu no governo Lula, aconteceu no governo Fernando Henrique, a gente não está falando de um governo só. Isso acontece, é normal na política, mas a gente está vendo que está piorando por conta das redes sociais. Assim, não culpa a tecnologia pelo uso das pessoas. É lógico que as redes têm dinâmicas que potencializam certos comportamentos através do que ela prioriza no algoritmo. Então é lógico que uma mensagem sem saldo, tipo eu postando ontem que, caramba, mandei minha prova no último minuto. Todo mundo cagou, óbvio, é uma coisa, né? E daí? E aí vem outra pessoa e quer lacrar sobre não, porque... né? E aí aquela coisa de superioridade moral, né? A pessoa não tá falando porque se importa de verdade com alguma coisa, ela tá falando porque aquilo dá biscoito, basicamente. O algoritmo vai destacar mais porque vai ter mais likes e mais interações e vira essa rage embolada também. Nossa, isso dá uma puta preguiça e acho que acontece muito no Twitter. O Twitter é a rede preferencial dessas discussões que não leva a lugar nenhum, né? Porque quem tá discutindo não muda, né? Não muda de opinião e quem tenta mudar a opinião do outro também não vai conseguir. Então, a pessoa já entra naquele negócio meio fechada, né? Entra meio na defensiva, gera um monte de argumentos, um monte de falácias ali e... nada acontece, são várias discussões improdutivas e eu acho que dá uma preguiça, sabe, do Twitter. O Twitter é uma das redes que eu mais gostava, mais consumia e mais produzia também, sempre tava escrevendo alguma coisa lá e tal, mas chegou um momento que
cara, principalmente nesses últimos 2 anos, acho que aumentou muito a questão de... Eleição de 2018, talvez, pra cá, foi quando, né, que eu percebi que mais estourou, assim, o Twitter, de ficar, tipo, muito insuportável. Muito, não dá né? mais. É porque eu perdi a noção do tempo, né? Pra mim, ano passado foi 2019, mas eu acho que, sabe, dá até uma preguiça de, cara, não vou mais postar nada, porque se eu postar A, vão querer não, é B. Então, sabe, não dá. Ô, Ana, você escreveu um especial lá no Tecnoblog falando sobre essa dinâmica das redes sociais. O que você percebeu nessa pesquisa que você fez, nas entrevistas? Esse tipo de comportamento é igual nas outras redes? Porque existir existe, mas muda um pouquinho, né? Exatamente. Acho que muda pra cada rede. Cada rede tem a sua base padrão, digamos assim, entre muitas aspas, né? E é complicado porque vocês estão falando do caso do Twitter e eu realmente defini o Twitter no meu especial dessa forma, como uma rede onde o pessoal é mais reclamão. É uma rede que as pessoas entram lá pra desabafar, geralmente, e não querem uma solução. Realmente chega ali, bota a sua opinião e acabou. Então, às vezes, alguém tenta ajudar uma pessoa ou então só comenta por cima de outro post e, na verdade, você só queria fazer um desabafo e você tem que ouvir o sermão de outra pessoa. É muito complicado, né, o Twitter. Mas as outras redes, cada uma tem a sua particularidade, né? O Instagram, ele é muito diferente, porque o Instagram parece que é o contrário do Twitter nesse sentido. Enquanto no Twitter é bem permitido você ser reclamão e todo mundo meio que endossa isso, no Instagram você tem que ter a vida perfeita, basicamente, né? Então, o Instagram tá sempre com aquela estética, né? Dos stories que mostram a vida da pessoa que levanta cedo e consegue arrumar a casa e dá 3 voltas com o cachorro, lê um livro, vê série e depois começa a trabalhar e tá super feliz e disposta. Então, o Instagram é essa rede, né? Parece que você não pode estar triste. Então, pra mim, o Instagram foi super difícil na pandemia manter, porque era uma das minhas redes favoritas, porque antes da pandemia eu tinha uma vida muito ativa com coisas culturais, né, de eventos e tudo mais. E com a pandemia, essa coisa de ficar em casa, não tinha o que postar. E eu não queria forçar uma felicidade e eu não me sentia à vontade pra postar coisas que não eram a felicidade falsa que a gente vê, né, no Instagram. Então é outro mundo. E no Twitter eu me senti muito mais acolhida nesse sentido, porque eu podia reclamar, enfim, falar ali e ser a outra Ana, né, a Ana que não é 100% feliz o tempo todo. Então eu me encontrei um pouquinho no Twitter nesse momento. Olha, eu queria dar um pitaco aqui. Eu acho que é importante a gente deixar claro o seguinte: quando eu falei da questão de adaptação das redes, a gente tem que se adaptar às redes, mas o que eu quero dizer é que é mais fácil a gente entrar numa rede e seguir aquele protocolo. A gente vai encontrar a nossa bolha, a gente vai colocar hashtag, a gente vai escrever mais, vai fotografar menos, vai colocar mais filtro, tudo isso faz parte, eu acho que, do jogo de cada rede. Mas quando eu digo a gente se adaptar e a rede se adaptar a gente, quer dizer justamente essa conversa que você trouxe, Mobilon, das pessoas se engajarem em torno de um ideal e as pessoas comprarem a tua ideia. Uma coisa é você ser reprodutor de conteúdo, só ir lá e compartilhar, só ir lá e ficar, né, recortando e colando. Outra coisa é você produzir, você escrever. E quem escreve se expõe. Então, quando você se expõe, você escreve, você é comprado pela turma da rede, a tendência é que você comece a se soltar um pouco mais. Então, hoje, por exemplo, no LinkedIn, eu sou muito mais solto que qualquer outra rede, porque eu já tenho meu público, porque eu já sei a linguagem, eu já tenho uma vitrine ali. No Twitter, não. Embora eu tenha 6 mil seguidores, o que não é nada perto dos milhões que os outros têm, eu não me sinto confortável com o mesmo conforto que eu tenho de expor as minhas ideias, justamente por aquilo que o Riga falou, porque virou uma batalha sangrenta. Agora, essa batalha sangrenta nas redes sociais, ao meu ver, ela não é um fenômeno da rede social, ela é um fenômeno da sociedade. Quando a gente fala em 2018, a eleição do atual presidente, quando a gente fala de 2015, em que a gente falar de AI-5 era o absurdo do absurdo, e hoje você tem manifestações a favor do golpe militar, é sinal que a sociedade mudou. E aí não é o Twitter e o Facebook e o LinkedIn e o TikTok, é a gente que mudou enquanto sociedade. E as redes também são reflexo. Agora, claro, existe uma via de mão dupla aqui. Você tem uma tiktorização das profissões. Quando você vê uma nutricionista, quando você vê um advogado, quando você vê uma arquiteta, quando você vê até um contador fazer uma dancinha e colocar 5 coisas para. Isso é uma tiktorização da profissão. Agora, você entra nisso,
Se você quer. Se funciona, tá bom, né? É o que importa. Cara, eu não sei, sabia? Eu não vejo dessa forma. Porque funcionar, em algum momento vai funcionar. Mas existe uma percepção também que as pessoas têm de você. E outra, se eu não sou o cara da dança, eu vou me colocar dançando ali pra agradar, vai funcionar. Mas eu vou ser o... Entendeu? Tem que ser seu perfil também. Não adianta fazer uma coisa que fica forçada, né? Tipo, um certo candidato aí falando essa semana que eu também tenho meu lado nerd. Já que eu começo o marketing político agora, é a coisa mais constrangedora que a gente já viu na vida, né? É muito péssimo. A impressão que eu fico é que, assim, de novo esse papo, né? Mas não era bem a intenção aqui, que o algoritmo, ele acaba, de certa forma, destacando, priorizando certos tipos de conteúdo, no sentido de que engajou, aparece, enfim, e cada rede com a sua dinâmica, né? Então, o Instagram, ele fica tóxico porque você tem que ser perfeito, porque é isso que engaja. Por mais que as pessoas falem que, vamos parar com essa coisa de corpo perfeito, as mulheres principalmente, né, essa questão dessa exigência de que a mulher precisa ser X, Y, Z, de aparência, que é o que mais pega o Instagram, é o que mais ganha destaque lá. E muitas vezes as pessoas cedem ao padrão, homens e mulheres, por conta da dinâmica da rede, etc. E no Twitter já é um lado mais argumentativo, só que virou essa coisa de, pra você ter alguma coisa, aspas, inteligente pra falar, você distorce o ponto, você não quer entender o ponto, você analisa de forma rasa, né? Por exemplo, em economia é o que eu mais vejo isso acontecendo. Teve um ex-presidente, não lembro o que foi, que falou que o desemprego caiu porque as pessoas pararam de procurar emprego. Isso viralizou horrores no Twitter, porque o pessoal xingando. Lógico, seu burro, óbvio, caiu o desemprego porque as pessoas pararam de procurar emprego. Só que não. Isso tem sentido, não é uma fala solta. O IBGE, ele mede o desemprego com base em pessoas que estão procurando emprego. Então, quando uma parte da família começa a conseguir um emprego, a outra parte que estava procurando emprego também, de repente, para de querer um emprego, porque ela se sustenta do pai, da mãe, do irmão ali, dependendo da organização da casa. Então, o que ele quis dizer é isso. As pessoas, um pouquinho conseguiu emprego, logo, um bolo maior parou de procurar emprego, então não significa que o desemprego caiu de fato, que tem menos pessoas, tem um número líquido de pessoas muito maior que está empregado. Não. É só que as pessoas pararam de procurar, né? Enfim, as pessoas xingando tudo por uma análise rasa da fala. E aí gera like e gera a desinformação. Ninguém vai atrás de querer entender como funciona de verdade aquela coisa. Mas isso é um problema das pessoas. Repara, eu sou um cara que costumo furar bolhas. Então eu sigo um monte de gente que não tá na minha bolha, justamente para poder fazer essa curadoria. E por que isso? Porque eu acho que a curadoria, ela vem das pessoas. Ela tem que ser de dentro para fora. Para eu fazer um juízo crítico sobre alguma coisa, eu necessariamente tenho que ler sobre essas coisas. Mas a hora que eu chego em casa, a minha mãe vem trazer uma fake news do tamanho do mundo que ela recebeu por WhatsApp. A culpa é de quem? De quem emitiu a fake news ou de quem pegou, repassou e internalizou. Então acho que o algoritmo, claro, ele vai te meter nas bolhas, mas se eu seguisse as mesmas pessoas no Twitter, por exemplo, e eu não seguisse o contraditório, eu também estaria na minha bolha. Agora, tem redes que permitem isso. Eu acho que, por exemplo, o algoritmo do Instagram, ele me deixa mais na bolha do que o algoritmo do Twitter. O algoritmo do LinkedIn me deixa mais na bolha do que o algoritmo do Twitter. Então acho que o Twitter, até pela questão das hashtags e dos trend toppings, eu posso ler o contraditório. Essa questão das bolhas é uma coisa que a gente abordou muito no Tecnocast sobre TikTok, porque é uma rede muito diferente em relação ao algoritmo, né? Uma rede que tá sempre ali expondo coisas novas fora dos seus seguidores, o tempo todo. Mas ela também é treinada de acordo com o que você consome. Então é muito difícil você sair mesmo. O Twitter, eu acho que talvez seja uma das mais fáceis de você achar pelos trends, né? Mas o Instagram, ele tem procurado botar mais coisas diferentes, mas você vê que os próprios usuários, eles geralmente reclamam quando, né, você tenta oferecer outras coisas. Isso foi no histórico, né, do Facebook, do Instagram, as atualizações que eles foram fazendo, muita gente foi reclamando do tipo, tô vendo post aqui de gente que eu nem sigo, né? Até o Twitter mesmo, ele tenta fazer isso também, mostrar posts de outras pessoas, e tem muito essa parte da reclamação, porque existe uma resistência muito grande também das pessoas. E aí a gente pode até falar, o problema é das pessoas, mas rede social é exatamente isso, né? Rede social são as pessoas, então sim, é um problema total das pessoas, não tem como fugir
disso. Pro meu especial, eu tava falando com a Flávia Gamonar, que também é instrutora do LinkedIn, e ela tava comentando sobre algumas teorias, né, e algumas coisas que ela descobriu e pesquisou e tudo mais. E ela tava comentando comigo exatamente sobre esse lance de a gente até pode dizer que a gente pode postar qualquer coisa em rede social, mas a gente não quer postar qualquer coisa porque, assim como em redes sociais não digitais, né, nas redes que a gente tem na nossa vida, fora do digital, a gente quer ser aceito. E cada rede, ela tem esse padrão, né, ela tem as suas próprias regras, as suas etiquetas invisíveis, né? Então, por mais que a gente diga que a gente pode sair da bolha e postar qualquer coisa, ao mesmo tempo é muito difícil, né, sair disso, porque a gente quer ser aceito, a gente quer ter engajamento, e aí conversa muito com o que o Mobilon falou sobre o algoritmo, parece que está impulsionando mais os posts que são de acordo com o padrão daquela rede. Então a gente quer ter aquele engajamento, a gente quer ser reconhecido também ao participar de uma rede social. E aí como que a gente foge disso? Como é que a gente foge do que está sendo propagado pela maioria, né, pra gente tentar ter aí a nossa personalidade, a nossa forma de comportamento? É complicado, é difícil. É assim, os posts que mais me deram engajamento no LinkedIn, que é a minha rede mais forte, foram posts de Marcos Mion, Big Brother Brasil, e um post que me deu 2 milhões de visualizações é um post sobre o Thiaguinho na Forbes. Então, sinceramente, não foi nenhum post sobre uma grande empresa, nenhum post sobre metaverso, sobre produtividade. Tinha um timing ali, Mark? Tipo, aconteceu alguma coisa? Porque eu não acompanho, pra ser sincero, eu não acompanho esses tópicos, então eu não sei. Do Big Brother e da Fazenda, sim, claro, tava rolando o programa e eu acho que as pessoas ficaram muito putas porque eu estava jogando isso no LinkedIn e elas têm preconceito contra a cultura popular. Mas o do Thiaguinho não. Do Thiaguinho é um empreendedor negro que faz muito sucesso, que investiu mais de 50 milhões na própria empresa e é uma matéria que saiu na Forbes. E, obviamente, eu acreditei. Então, claro que você pode dar uma provocada, que você pode trazer algo muito diferente. Agora, de novo, tudo vai variar de acordo com o dia, com o horário, com o engajamento de algumas pessoas, se o post abriu ou não. Eu já fiz posts incríveis que não viralizaram nada, zero. E já fiz umas bobagens que foram lidas por 300 mil pessoas. Então, não dá pra Mark, saber. mas isso aí é o que dá mais RTs no Twitter. O que dá mais RTs no Twitter? Meme, piada. Todos os memes, eles nascem no Twitter, né? A gente aprendeu isso há alguns anos. E depois eles são copiados e redistribuídos em todas as outras redes. Agora não mais, né? Agora é o TikTok ou o Kuai lá, como que chama? O Felipe fala? Kuai, né? Eu tô tão velho que eu já nem sei o nome da rede. Não tá dando mais pra acompanhar. Mas é uma questão de... Cada rede social, ela tem o seu efeito, né? Então, meu professor de teoria da comunicação, matéria que eu odiava na faculdade, ficaria muito feliz, mas o meio é a mensagem, como defende McLuhan. Então, quando você tem ali um Mark Tawil no LinkedIn, né? Que já tem uma base de seguidores, uma pessoa que já tem essa influência, né? Tem títulos no LinkedIn e tal. Mesmo que aparentemente não exista uma conexão daquela mensagem, sei lá, do Thiaguinho com o resto do LinkedIn, você vê que pode ter viralizado pelo inusitado também, né? Então, por que o Mark tá falando disso aqui? Enquanto que o Mark falar de carreira no LinkedIn é uma coisa tão natural, tão padrão, que é tipo, você já espera que o Mark vai publicar sobre isso. Então, não sabe? Legal. A pessoa vê, a pessoa lê, mas ela continua rolando o feed porque tem outras pessoas falando ali. Enquanto que uma coisa meio fora da casinha chama, nossa, que interessante isso aqui. Sei lá, tá engraçado. Ou, nossa, amei isso aqui. E aí a pessoa reage e vai distribuindo ali no LinkedIn, né? Então, você tem diversos fatores ali. Eu queria pegar o que você está falando, Riga, e juntar um pouco com o que a Ana comentou aqui. Porque, veja, claro que por um lado a gente quer ser aceito, mas eu acho que além de ser aceito, que eu acho que ser aceito é uma palavra muito forte, parece que a gente está sendo sempre colocado à margem, e eu não vejo dessa forma. Eu acho que mais do que ser aceito é algo que eu, Mark, não vivi, mas vivo hoje. Certamente vocês aqui não viveram, mas vivem hoje, mas as novas gerações já vivem. Teve um tempo no Big Brother, primeiro Big Brother, 20 e poucos anos atrás, que as pessoas saíam desavisadas. Parecia que tinham cortado a cabeça do participante, ele saía girando. Os 2, 3, 5 Big Brothers depois, as pessoas já saíam direto para dar entrevista e para a capa da Playboy. E depois, as pessoas já saíram com uma grande visão de rede social. Ou seja, já entravam muito munidas
da questão de como vão sair na foto, de que vai vender de produto, e o prêmio em si do Big Brother, só para citar um programa, ele é muito menor do que a pessoa ganha em termos de exposição, do que a pessoa ganha em termos de publicidade. Isso é um fato. Então o prêmio, é claro que é importante ganhar, claro que é importante ser o primeiro, você tem muito mais visibilidade. Agora, importa muito mais você construir uma rede rápido e monetizar com essa rede. Fazendo um comparativo com essa web que a gente vive e as redes sociais, no meu tempo, e certamente no tempo de vocês todos aqui, a gente era muito mais inocente. A gente não queria monetizar, a gente não tirava dinheiro da rede, a gente curtia. Só que hoje não dá, e é até, não vou dizer que é burro, mas é até inocente você estar na rede social, oferecer todos os seus dados, passar o teu tempo mais da metade do dia e não tirar nada daquilo. Então, quando você está numa rede e você começa a pensar um pouco mais, tá bom, estou oferecendo tudo aqui, meu tempo, como utilizar essa rede para monetizar. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o perfil também, hoje, já é um perfil mais sagaz em termos de usuário. O usuário já entra sabendo o que utilizar e o que não utilizar, e eu acho que essa questão de se expor ou não se expor vai além disso. Primeiro, uma questão óbvia, que é não se queimar, né? Se fazer um suicídio profissional em qualquer rede, de ficar xingando todo mundo, batendo boca por nada, porque ninguém vai te pagar, ninguém vai te avisar, e você vai fechar a porta. Uma coisa que gera um efeito contrário, e até trouxe uma fama meio ruim pro LinkedIn, é que ele ficou com essa fama de que as pessoas são super bem-sucedidas profissionalmente, e aí elas usam umas palavras que não tem nada a ver, né? É uma vida, uma carreira meio romantizada às vezes. Então, a pessoa é demitida, ela é mandada embora, e aí ela fala, aprendi muito com essa experiência, tô com novas oportunidades, sendo que no Twitter, por exemplo, ela com certeza reclamaria da vida, falaria mal do chefe, falaria mal da empresa e tal, e na vida real, né, no almoço com alguém ali, falei, putz, aquela empresa é uma bosta e tal, né? Só que no LinkedIn vira essa coisa toda que às vezes parece até meio tóxica, né? Porque parece que todo mundo precisa, é tipo o Instagram... Superação. É um Instagram da vida profissional, né? Você demonstra que, nossa, eu sou incrível aqui. Isso também me irrita o fato de todo mundo precisar falar que nasceu pobre e ficou rico. Todo mundo tem a mesma história. Olha a história de superação, porque vende. Às vezes a pessoa realmente nasceu pobre, a gente sabe que Brasil é muito fácil nascer pobre. As chances são mais que isso seja assim mesmo. Mas esse discurso já ficou tão manjado nas redes, todo mundo tem essa necessidade de ficar reforçando. Conseguir um emprego X, você tem que fazer uma discursão de que olha de onde eu saí, olha pra onde eu fui. E a história de superação viraliza, né? Sempre assim também. É que nem terapia da regressão. Ninguém foi escravo. Todo mundo já foi rei, rainha, Cleópatra, gladiador. Ninguém foi pobre e ferrado na Mesopotâmia. É isso. Então, eu acho que o problema do LinkedIn está no Twitter, não está no LinkedIn. É claro que você pode identificar, como eu identifiquei, que existe uma pieguice acima de tudo, que qualquer trombada no corredor da empresa vira um conto do Machado de Assis. Mas, ao mesmo tempo, o LinkedIn só é troça, agora um pouco mais no Facebook, mas o ódio ao LinkedIn começou no Twitter. E eu também não acho saudável você ir no Twitter e bater no patrão, e bater no chefe e tal, por mais puto que você esteja, porque ele também vai te queimar e você também vai se fuder. Mas não pode falar mal? Mas aí você escolhe o que você quer pra você, porque alguém vai printar e vai mandar pro WhatsApp, não vai te ajudar. Ô Marcos, você sabe uma coisa que eu passei por uma situação de semi-cancelamento no Twitter uma vez? Foram várias já, né? Mas essa relacionada a trabalho... Não, mas semi-cancelamento é novo. Semi-cancelamento é jeito de falar, né? Quando alguém pega alguma coisa que você postou, geralmente alguma galera radical de um espectro ideológico e sai repostando, te esculachando. Nossa, e aí vem só o esgoto atrás. Eu postei uma mensagem no Twitter, a gente tava fazendo seleção, foi ano passado, de pessoas, né, pra trampar no Tecnoblog, e, nossa, tava muito difícil achar, apesar da gente estar com várias vagas abertas, tava bem difícil achar pessoas com perfil legal pra essas vagas, e não era uma questão, assim, dos requisitos, do salário, não era nada disso, era só que
Às vezes aparecia uma pessoa que a gente olhava, parecia bacana, a pessoa aplicou, a gente fazia um primeiro contato por telefone, alguma coisa assim e tal. E aí vamos fazer aquele background check, né? É o básico, como que você vai conhecer uma pessoa, como que você vai aceitar, desculpa o termo, mas na prática é meio que isso, como que você vai aceitar uma pessoa na sua família sem você saber quem ela é de verdade, só por uma entrevista rápida e o que ela colocou num papel. Não dá, nenhuma empresa corre esse risco hoje em dia e não tem que correr mesmo, né? Tem que ter uma relação transparente ali. E, enfim, nessa checagem, a gente procurava os perfis de redes sociais e a gente dava uma olhada só se tinha alguma coisa crítica. Eu entendo como isso seria errado, dá pra ter uma discussão sobre isso também, em casos de o empregador poder estar sendo preconceituoso, o que não era o nosso caso, né? O filtro que a gente faz é simplesmente eliminar pessoas que a gente vê que o perfil não tem nada a ver, por exemplo, pessoas que estão idolatrando ditadura, comportamentos extremistas, sabe? Umas coisas que, cara, não encaixa com a cultura do Tecnoblog. Mesmo que a pessoa entre aqui, cedo ou tarde ela vai sair daqui, porque a nossa cultura vai repelir a pessoa. Então não tem porquê, nem pra gente e nem pra ela, pra ele, a gente aceitar contratar uma pessoa assim. Enfim, eu simplesmente postei no Twitter falando que, olha, por mais que vocês coloquem que rede social, as opiniões são minhas e a minha rede social é pessoal, não é assim que funciona mais há muito tempo. O empregador vai olhar o seu perfil. Se você estiver postando coisas, se você, como você falou, Mark, enxergar o seu perfil como um espaço profissional e utilizar aquilo de forma positiva, vai contar pontos. E se você usar o perfil pra ficar o dia inteiro xingando, postando foto de gente pelada e sei lá, coisas aleatórias com o perfil aberto, causando, pelo menos numa empresa de mídia, que a imagem da pessoa vai estar exposta, isso conta muito pra baixo, negativamente, né? E, enfim, isso caiu na mão da galera mais radical, que, o que o patrão tem que olhar do meu perfil? E aí entrou nos perfis de uma galera comunista, sei lá o que era, que tinha uns simbolinhos lá, né? E, nossa, o pessoal me esculachando porque eu sou patrão, porque eu sou hétero, não sei do que lá. E eu falei, mano, o que tem a ver? Eu só dei uma dica de um fato, uma coisa que acontece no mundo real, né? Quem você pesa. Certo? Pesa na sua vida. Não adianta achar que só porque é uma rede social e você colocou na sua bio que aquilo é um espaço seu, que o que você falou aqui vai ser completamente dissociado da sua pessoa. Não é assim que funciona, é a mesma pessoa, né? As pessoas, elas perdem muito a noção do que é privacidade, do conceito de privacidade, né, no digital e enfim, isso é uma das coisas que a Flávia até comentou, que a gente tem essa questão do privado, a gente bate muito nessa tecla no meio da tecnologia, o que é privado, o que é direito meu de ser privado, e a gente acaba esquecendo que a gente está publicando coisas na internet e que por mais que a gente queira que algumas coisas sejam privadas, nem sempre elas vão ser, né? Nem quando a rede é teoricamente privada. Então, prints no WhatsApp que você manda num grupo onde tem outras pessoas, além de uma pessoa que você confia muito, aquilo ninguém te garante que vai ser privado, aquilo pode vazar, aquilo pode... O áudio que vazou semana retrasada, né, passada, né, Ana, do deputado lá. Exatamente. Então, assim, esse tipo de coisa, ainda mais quando você é uma pessoa pública, né, não tem essa de privado, né, na internet dessa forma. Não é dessa forma que o conceito de privado deve ser visto. E todas as redes das quais você participa, elas têm que ter, no mínimo, uma coerência, né? Então, tudo bem que você seja uma pessoa que reclama mais no Twitter e se expõe como uma pessoa de vida perfeita no Instagram. Mas não pode ter coisas que se contradizem. Então você não pode ser a melhor pessoa do mundo no Instagram e tá falando mal das pessoas que você tá falando bem, né, no Twitter. Então se você tá exaltando alguém no Instagram e tá no Twitter metendo pau nessa pessoa. Ou então trazendo pra vida real, né? Você tá no seu ambiente de trabalho e você diz pra todo mundo que você tá super satisfeito com o seu ambiente de trabalho, que você gosta de estar ali, tá entregando bom trabalho, aí chega no Twitter e começa a meter o pau no trabalho, no empregador, enfim, isso já vi muito acontecer. Então, você precisa ser coerente, né, com o que você escreve, com o que você posta. Eu não consigo conceber, de verdade, alguém que não entenda que rede social é vida pública. Faz muito tempo. Porque, embora você tenha a tua timeline, então vamos lá, num dia você acordou com a pá virada, você foi lá e meteu o pau em alguém, mesmo que seja aquela indireta do bem, né? Alguém vai printar e vai mandar pro WhatsApp e vai dizer, gente, olha a Ana
Ana trocando os pés pelas mãos. E dificilmente essa pessoa vai te avisar. Vai ligar, Ana, você exagerou. Se você tiver um grande amigo, sim, mas aí o print é eterno e você se ferrou. Então esse é o primeiro ponto que é indiscutível. E segundo, eu acho que é um conceito que não é moderno também, mas deveria ser obrigatório, que a gente vive numa caixa de vidro, e não numa caixa preta do avião, que aliás é laranja, diga-se de passagem. A gente está sendo visto, observado o tempo todo. Então, pratica aquilo que você posta. Quando esse meu post viralizou, do pessoal me xingando muito, e cara, é aquela história de novo, né, do espantalho ali. Cara, não dá pra argumentar, saca? É que nem você querer argumentar com um negacionista que a vacina funciona. Eles vão achar, sabe, é loucura querer argumentar com gente que tá fora da casinha. A visão de mundo é tão distorcida e você não consegue entender da onde a pessoa tirou aquela visão de mundo distorcida, que é isso, não vai chegar no consenso nunca, e também não existe a opção eu respeito a sua opinião, porque quem é são vai respeitar a opinião, né? Pode até falar eu respeito a sua opinião, mas quem é doido vai impor opinião, né? É tipo, não, porque você está errado, a vacina não funciona e você quer ferir a minha liberdade, sei lá do que, né? E sempre tem as loucuras aí. Mas no meu caso, o que aconteceu o pessoal começou a me atacar usando o argumento de invasão de privacidade e citando perfis do Ministério Público do Trabalho, não sei do que lá, tal. Até que apareceu um juiz que me segue já, né, de juiz trabalhista, e comentou assim, não vi absolutamente nada de errado, inclusive apoio, vocês têm que fazer isso mesmo. Porque, cara, privacidade é quando você faz uma coisa sem compartilhar, saca? Invasão de privacidade seria se eu estivesse entrando no seu e-mail, se eu estivesse invadindo o seu WhatsApp. Isso é invasão de privacidade. Agora, você sair na rua e, sei lá, eu tô aqui na rua de calça jeans e camiseta. Alguém olha pra você e fala assim, nossa, você usa camisetas. E você fala assim, nossa, que invasão de privacidade, para de olhar pra mim. Não, amigo, você tá em público. Não é invasão de privacidade. Sabe, seria se você estivesse dentro da sua casa e eu estivesse espiando. Então as pessoas não entendem isso, elas acham que elas estão protegidas porque só tem 3 seguidores. Mas tem uma busca indexando absolutamente tudo que ela posta, né? Qualquer pessoa que faça uma busca por uma keyword ou pelo nome da pessoa vai cair no perfil dela e vai ver que ela fica o dia inteiro lá usando o perfil como descarrego, né? Sim. Enfim, tudo bem usar. Só que saiba usar, né? Não vai acusar depois o outro de estar fazendo uma coisa que você deu liberdade pra pessoa fazer, que é olhar suas postagens. Não faz sentido isso. Não tem volta, porque se você está falando de algo que as pessoas tendem a printar, você vai fazer um ataque racista, como é que você vai defender? Então as pessoas acabam trocando os pés pelas mãos quando elas não pensam e são prejudicadas por anos a fio. E não precisa nem ser um monarca para isso. Você pode ser, entre aspas, uma pessoa anônima. E eu digo entre aspas, que para alguém você não vai ser anônima. E talvez lá no futuro isso vai te prejudicar. E as pessoas não pensam. Em nome dessa ideologia barata de ficar defendendo A ou B, de pessoas que nem sabem da tua existência, você está fechando 1 milhão de portas. E hoje está todo mundo na rede social. E se você não tiver na rede social, alguém vai te colocar. Tem uma história muito interessante, tem um livro que se chama Humilhado, do autor John Ronson, que fala justamente sobre essa cultura do cancelamento do século XXI. E aí tem uma coletânea de histórias e ele conta como a gente foi de uma sociedade há 200 anos, onde os julgamentos eram feitos em praça pública, com apedrejamento, a pessoa ficava amarrada, sofrendo no sol, por conta de, sei lá, um adultério, alguma coisa assim. E de repente a gente tá voltando para esse mundo de novo, onde você não tem muita justiça, né? Independente de você ter falado uma coisa, você querer dizer uma coisa ou não, o seu argumento, como a gente vem conversando ao longo desse episódio, ou a sua fala, por mais simples que seja, ela pode ser distorcida, e isso acontece com todo mundo. Você simplesmente falar, às vezes, que você gosta de uma coisa, já é distorcido e interpretado como... então você não gosta de outra coisa. E isso é muito ruim, né? Não gostar de outra coisa. Tipo, não, eu só tô falando que eu gosto de uma coisa. Não tem nada de errado nisso, né? Então, esse livro é bacana também, porque ele traz vários exemplos ali, casos reais, alguns casos que realmente... o cancelamento rolou e foi um erro da pessoa, falou besteira, fez besteira, mas ele traz exemplos até de pequenas cidades, algumas coisas offline, enfim. É bem legal o livro também, para quem quiser
entender melhor essa dinâmica que a gente está inserido. O livro dá um panorama bem legal. Não adianta, em algum momento da vida, a gente vai ser cancelado, a gente vai ser xingado. Agora, se você tem um background, se você tem uma família, se você tem valores, se você tem uma história sendo construída, as pessoas vão te perdoar. Porque elas vão entender que se você deslizou, houve um deslize, ou elas vão entender que as pessoas estão te xingando à toa. Então, realmente, eu acho que é uma reconstrução daquilo que a gente aprendeu em termos de reputação, que a reputação hoje em dia está na mão do outro. Não é aquilo que eu falo, mas é o que o outro muitas vezes compreende sobre mim. Mas, acima de tudo, a gente precisa ter uma arte de se fazer entender. Comunicação, toda a postura digital, tudo aquilo que a gente apresenta, não é mais, como se falava nos anos 60, não é o que eu falo, mas o que o outro entende. É a arte de eu me fazer entender. Se a outra pessoa não entendeu, eu tenho por obrigação me fazer entender. Eu acho que os anos 2020 são muito mais sobre isso do que sobre outra coisa. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E conta pra gente o que você já presenciou ou já passou de ser mal interpretado, ou principalmente o que você nota de diferença no comportamento em cada rede social, né? Quais dinâmicas você enxerga ali de diferente entre Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram? Manda pra gente lá na comunidade.tecnoblog.net ou pro e-mail tecnocast@tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, @Paulo Riga, @Ana Marques, com 4 no lugar do último A. E Marques, você quer divulgar aí suas redes, algum link, alguma coisa pro pessoal te encontrar também? Adoraria, queria deixar meu telefone de contato e meu endereço para mandarem cartas. Opa, o Pix também. E o Pix é @marctawil, MarcTawil, em qualquer rede. E este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ari Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! tchau. Valeu! Tchau, tchau.